Amém. A paz do Senhor, irmãos. Feliz. Sempre me sinto feliz quando tenho essa oportunidade. Tremendo como sempre. Muitas das vezes não querendo, mas Deus não nos chamou como covarde. Então nós não podemos recuar. Eu nunca almejei tribuna, mas é sempre honroso quando nós assumimos a tribuna para pregar a palavra de Deus. Abra, por favor, a sua Bíblia, irmãos, Atos dos Apóstolos, texto bem conhecido, hoje até falamos um pouco sobre isso ali com os jovens, mas nessa palavra Deus falou comigo algumas coisas. Hoje o culto de missões, essa frase é uma frase que impactou a minha vida, essa frase que os irmãos escolheram para ficar como tema no culto de missões, capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, todos conhecem. Eu quero me ater um versículo somente. Vamos ler o 6 e o 7, que diz assim, versículo 6, e disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Versículo 7, e tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Podem sentar, irmãos, por favor. O texto que está diante de nós, esse versículo que escolhemos para poder palestrar hoje um pouco dentro daquilo que é o que o Senhor quer falar conosco, vai falar para nós de uma história que dois discípulos, dois homens que estavam dando continuidade, e como os judeus estavam fazendo aquilo que na verdade era um ensinamento, era um aprendizado que eles tentavam passar. E na hora da oração nona, eles subiam para o templo orar. Sabe que, eu gosto muito de frisar isso, a oração é a chave da vitória, e a oração, de fato, é o momento em que nós temos como uma palestra para com o nosso Deus. E os judeus, a igreja primitiva, mantinha isso de forma em que, neste horário, a oração era algo em que acontecia dentro do templo. E esses homens estavam indo para este momento de oração. O texto fala para nós que o homem que estava na necessidade estava na porta. E é muito interessante porque o texto vai trazer para nós algumas coisas que nos faz pensar. Porta formosa. E quando nós falamos em formosura, a gente logo pensa em algo esplêndido. Formosura, na verdade, traz para nós a ideia de algo bonito, algo que na verdade não existe impureza. Só que, mesmo sendo um templo chamado Porta Formosa, tinha um homem numa necessidade em que a formosura desse templo não era suficiente para o curar. A formosura desse templo não era suficiente para o fazer levantar da inércia em que ele vivia. E essa inércia precisava de fato ser resolvida, e agora a igreja se colocará na posição para resolver. Pedro e João estão passando pelo mesmo lugar em que alguns outros judeus passaram. Talvez os outros judeus que passaram antes de Pedro e João olharam para a necessidade daquele homem e até o ajudou em uma moeda,
na prata, no ouro, talvez. A gente olha para esse texto e gostamos de pregar, gostamos de falar sobre o levanta e anda. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem que hoje já não existe mais o levanta e anda. Mas meditando no texto, eu fiquei pensando e me perguntando, bem, por que será que o levanta e anda falta em alguns momentos? Por que será que alguém diz que a prata e o ouro na formosura das igrejas, quando falamos em igreja, falamos de fato de templos? Por que alguém, ao pregar esse texto, diz que o ouro e prata até tem, mas não tem o levanta e anda? Jesus não mudou. A igreja de fato ainda tem a mesma autoridade. Autoridade esta que foi dada, e uma vez em que nos foi dada, o Senhor não retirou. Uma vez em que Ele determinou a igreja que fizesse em nome dEle, porque foi Ele quem disse: ei, vocês irão fazer obras maiores. Foi Ele quem falou: aquilo que na verdade vocês têm visto eu fazendo, vocês vão fazer maiores. Mas Michel, peraí, Jesus era o Filho de Deus, era o próprio Deus, e certamente nós não temos poder de fazer coisas maiores que Ele, certamente que não. Só que Ele estava dizendo o seguinte: ei, o meu tempo é curto, mas vocês como igreja terão um tempo suficiente para levar a necessidade daqueles e de fato cumprir com aquilo que é a minha palavra aos necessitados. A igreja tem um tempo suficiente. Talvez nós achamos que a nossa vinda aqui é só adorar, e de fato não podemos entrar aqui e adorar. Só que como igreja nós temos um chamado e não podemos voltar atrás desse chamado, porque quem põe a mão no arado, ei, e olha para trás, então não bote a mão no arado e olhe para trás. Mas peraí, Michel, está doendo nas minhas costas, meu lombo está doendo, então não posso continuar. Ei, o Senhor, quando te chamou, Ele viu as dificuldades que de fato você enfrentaria. Só que Ele disse: Ele é capaz de vencer, Ele é capaz de levar adiante. Pedro e João está indo para a oração. Aquele homem se coloca numa situação em que diz: ei, por favor, ajude-me, eu estou necessitado. Ei, missões, a solução é Jesus, e o instrumento é você. O instrumento sou eu, o instrumento somos nós. Pedro e João naquele momento se colocaram como instrumentos. Eles liberaram a palavra, mas o versículo posterior em que nós lemos mostra-me na verdade qual é a função da igreja no atendimento ao necessitado. E tomando-o pela mão, o levantou, e logo os seus pés se firmaram. Veja que Pedro e João estão diante do homem, e ele libera a palavra: ei, prata e ouro nós não temos, mas o que nós temos, nós te damos. Ou seja, o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Liberou a palavra, e agora eles não esperaram o homem se levantar. Ele o pegou pela mão. Eles não esperaram a ação do homem. Ele agora estende a mão para o levantar da sua necessidade. Como igreja você tem um chamado. Como igreja você tem uma missão. Como igreja você tem na verdade algo para fazer, e o Senhor está dizendo: ei, faça a sua parte. Um doutor da lei, Lucas, vai narrar isso para nós. Está tentando pegar Jesus num contrapé e diz assim: ei, bom mestre, o que temos que fazer para herdar a vida eterna? Amar ao seu próximo. Ah, mas como é? Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Aí ele diz assim: bem, deixa eu narrar aqui alguma coisa para lhe fazer entender. Um viajante numa necessidade. Passaram-se algumas pessoas, quando esse viajante agora está numa necessidade. E quem foi quem passou primeiro? Um sacerdote.
aquele que estava no templo levando o momento de adoração ao povo, aquele que estava na responsabilidade de fazer o povo entender o que era sacrificar. Ele passa de largo e talvez ele diz assim: olha, o meu momento foi lá atrás, eu preguei, o fogo caiu, então agora eu não posso fazer nada por você, deixa eu ir para minha casa. Vem outro após esse homem, quem é? O levita. Talvez o levita diz assim: não, eu preparei o momento de culto, eu preparei o momento para que a adoração viesse a acontecer, e a necessidade desse homem não tem nada a ver comigo. Só que passa o samaritano, aquele que o judeu diz assim: são impuros, são sujos. Eles na verdade não têm a graça, eles na verdade não têm o que nós temos como judeus. Só que esse homem passa e agora ele diz o seguinte: opa, peraí, eu preciso dar algo a esse homem, eu preciso sarar as suas feridas, eu preciso colocar algo em suas feridas, eu preciso levar a uma estalagem e dizer ao homem da estalagem: ei, deixai-o aqui, cuidai dele, porque posteriormente eu virei para poder tratar o que precisa ser tratado. Talvez você fique se perguntando: Michel, por favor, é um culto de missões, é um culto em que, na verdade, Deus está trazendo a nós uma consciência. Porque prata e ouro talvez você não tem para dar àquele que está necessitado, mas a mão para estender, ei, você tem. A mão para o levantar, você tem. A mão para o ajudar a se erguer, você tem. Talvez eu uso a minha boca para julgar, quando na verdade Deus está dizendo: Michel, usa a tua mão para o levantar, usa a tua mão para o erguer, usa a tua mão para o colocar de pé, use a tua mão para dizer para ele que há um caminho de libertação, e eu conto com a igreja para fazer isso. A solução é Jesus. Eu tenho a mensagem, você tem a mensagem. Ah, Michel, eu não sei pregar. Eu também não sei, mas eu sei de uma coisa: o Jesus que tudo pode, é Ele que tem a transformação para fazer aos homens, e eu e você somos na verdade a ferramenta que Ele quer usar. Ao entrar aqui eu ouvi o pastor Eliseu dizendo: o azeite está sendo derramado, só está faltando na verdade vasos. Ou seja, Deus está dizendo: eu quero usar, cadê aquele que pode se colocar na brecha para me usar?